Não perturbeis o coração, porque o seu Deus, ele é fiel. Ele fecha a boca dos leões e na cova está com você, Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde está também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Pedes com fé e com fervor, e vos darei um Consolador. Aleluia. Glória a Jesus Cristo. Deus está comigo e com você, por onde quer que eu e você for. Por onde quer que eu e você for. Deus, ele falou para Moisés, eu sou. Então eu vim lembrar aqui a você, eu vim lembrar a minha alma, eu vim lembrar a tua alma, que Deus, ele é. Você pode olhar para o lugar das ruínas, para o lugar devastado, para o lugar cheio de entulhos. Você pode olhar para a sua relação com Deus. Você pode olhar para a área das suas finanças. Você pode olhar para a área da sua saúde. Você pode olhar para a sua família, para os relacionamentos, para o seu relacionamento com seu filho ou para o seu filho. Eu não sei para onde você pode olhar e entristecer o seu coração, porque Neemias se entristeceu com aquela notícia. Neemias se entristeceu com a notícia, com as ruínas que estavam a cidade, de como estava o estado do povo de Deus, aleluia, na cidade. Eu vim lembrar a você que não é o eu Lília, o eu Maria, o eu Pedro, o eu João, o eu Tomé, o eu Mateus. Não, é o eu sou me enviou a vocês. O eu sou, Deus é. Deus é o que eu e você não é. Deus tem o que eu e vocês não tem. E a falta, a impossibilidade, as tempestades no caminho, nós sabemos, mas o Espírito Santo de Deus que é livre, fala, Espírito Santo, nos lembra que eu e você iremos chegar. Que eu e você cumpriremos o propósito de Deus que Ele tem revelado aos nossos corações, que Ele tem gerado em nossos corações e que Ele tem trazido para nossa consciência. A cada passo que damos, Deus, a sua presença, Ele respalda esses passos com sinais, com maravilhas e com grande poder, que é a sua presença. Porque a presença de Deus é de prosperidade, avanço e conquista. Mesmo nesse reino físico, existindo limites para mim e para você como seres humanos, mas a grandeza de Deus, a grandeza do eu sou, Deus é, aparece no meu cenário e no teu cenário. Porque Jesus Cristo está acima de toda potestade, autoridade, poder e dominadores. E o reino espiritual do mal não pode impedir, não pode se atravessar, não pode interferir no plano, na vontade perfeita de Deus. Ele não leva em consideração o que Deus quer com a tua vida. Ele não leva em consideração com o que Deus quer com a tua vida. Então eu não sei a área em que você foi atingido pelas obras más, pelas obras de Satanás. Mas eu declaro sobre a tua vida agora, no poder que há no nome de Jesus, que vai haver restauração de Deus, reconstrução de Deus nessa área da tua vida. Nessa área da tua vida. Aleluia, Deus levanta eu e você hoje. E eu não sei o meu propósito. Busque a Deus de todo o coração. E Ele mesmo,
O mesmo Deus que se revelou a Moisés, o mesmo Deus que se revelou a Jeremias, o mesmo Deus que tomou Ezequiel em visões, o mesmo Deus que falou com Daniel, o mesmo Deus que falou com a mulher, o mesmo Deus que que enviou a sua palavra para Agar, é o mesmo Deus que opera hoje em nosso cenário. Tem anjos de Deus espalhados por todo este mundo. Anjos de Deus num posto de gasolina. Anjos de Deus servindo na área da limpeza de um posto de gasolina. Anjos de Deus em tudo que é lugar para liberar e consolar o teu coração com uma palavra, diz o Senhor. Deus, eu estava com meu coração extremamente sangrando por uma obra da maldade que me atingiu no físico, mas que eu não deixei com que as minhas mãos devolvessem ao ser humano que trouxe a obra de Satanás, que trouxe a vontade do diabo, que é dividir, que é confusão. Mas então eu senti o impacto para que aquela obra parasse e levei sobre mim aquela dor. Para você entender de verdade. Você não luta contra ser humano. Então o diabo vai usar quem? Para fazer eu e você ser quem a gente não é. Para roubar de nós a nossa essência. Eu vou ser tão clara. Tão clara como eu fui consolada pelo Espírito Santo. Eu tinha tanto medo de ser eu mesma. E Deus começou a me ressuscitar. Linha, você sempre foi uma pessoa motivada, uma pessoa que serve, determinada, focada, entregue, verdadeira, fiel. Mas eu vivia cheia de medo. Medo de mim mesma. Ele disse, tudo isso que você é, foi eu que quis que você fosse assim. Quer entender melhor essa palavra? Porque eu vou explicar igual essa presença maravilhosa, preciosa, aconchegante, paciente, que é o Espírito Santo de Deus em nós, que nos explica que é tão manso. O problema não era Pedro ser impulsivo, determinado. Era só fazer o que usar tudo aquilo que ele é, alinhado e governado pelo Espírito Santo de Deus. Deus tem me feito amar os Pedros. Os Pedros são alguém que se expressam. E aí você pode tratar esses pensamentos. Porque se a pessoa fala, você vê se essa fala está de acordo com a palavra de Deus e trata essa fala alinhando. Ó Pedro, né? Um exemplo. Ó Pedro, não é fogo do céu não. Ó Pedro, não usa espada. Se eu quiser, eu peço uma legião de anjos. Entende? Não é mais lutando contra esse ser humano, porque quem está vindo, Pedro, é as trevas. Agora, claro, os soldados, Roma, o governo, tudo isso estão sendo usado. Se derem acesso aos portais. Para quê? Para ferir dor e sofrimento na vida dos filhos que estão vivendo para a verdade, se posicionando na verdade e que sentem no físico. Então você, bateu nas suas emoções. Bateu no psicológico, mexeu com a área dos seus pensamentos. Lembra de Elias, não é? Lembra de Elias? Mexeu com a área dos pensamentos. E automaticamente com o físico, porque ele para de se mover. E ele é um portal do céu para a gente entender. Que realiza a vontade de Deus nesse reino físico. Porque Deus, ele ama as pessoas. E existem os seus escolhidos que de verdade estão sofrendo a injustiça para não lutarem contra seres humanos. Então é gente que mente de frente do juiz, é gente que mente na frente dos policiais, é gente que mente dentro da família. Então, para parar a obra da dissensão e da confusão, Jesus está na cruz, sofrendo toda a pancada da injustiça minha e sua. Agora imagina se ele dá um sinal e os discípulos começam a lutar no reino físico, a lutar contra os soldados de Roma. Eles morreriam. Então em quem Jesus está esperando e eu e você está esperando? No reino poderoso de Jesus Cristo. O reino espiritual que envia anjos, que envia os seus soldados e luta a guerra por nós e tira a influência de Satanás sobre a vida de pessoas. Para que haja estabilidade. Então o único que sofreu aquela dor da injustiça foi Jesus. Todos os discípulos foram protegidos, menos o que foi destinado à destruição. A palavra anunciava o seu destino, por quê? Porque Judas não se arrependeria.
A palavra de Deus nos mostra que um daqueles que estão na cruz do lado de Jesus diz: tema a Deus. Nós estamos aqui porque merecemos. Este não, este é inocente. Então, um se arrependeu, irmão. Você não vê Jesus olhando do outro lado dizendo: se arrepende, rapaz, eu sou filho de Deus, rapaz, eu posso te salvar, eu posso isso, eu posso aquilo. Não, o outro não se arrependeu, continuou zombando. Porque isso vai acontecer, seres humanos têm escolhas. Escolha de se arrepender, irmãos, é algo que eu tenho entendido. É por isso que se tem alguém tentando te matar, que está declarando que quer matar você, você tem que fugir territorialmente, você tem que se esconder debaixo da palavra de Deus, aonde Deus está te mandando se esconder. Buscar ajuda se for possível, se for preciso, governamental, falar com seu pastor. Eu creio que Deus pode libertar esse Saulo do espírito perseguidor e matador. Imagina lá, quem Saulo autorizou a morte. Tudo no céu junto com ele. Mas ele autorizou a morte. Mas ninguém estava lá falando com Saulo, tentando convencer ele. Estava no oculto, orando. Para quê? Para que Deus parasse Saulo. Ou você acha que a igreja não estava orando por ele? Pelos que estavam morrendo, pelas suas obras, por tudo, pela sua mente dominada e fazendo a vontade do diabo. Porque era a vontade do diabo que aqueles que falavam em nome de Jesus fossem mortos. E ali ele estava realizando essa obra. Entende? Mas lá no céu está quem ele autorizou a morte e está ele também. Porque Deus faz isso. Mas proteja a sua vida. Porque você pode ter aprendido da maneira errada. Hoje, como é bom ler a palavra de Deus. Ela vai te fazer conhecer um Deus que de repente seus irmãos em uma época te ensinou errado. Alguém te ensinou errado. Alguém pode ter te ensinado a viver debaixo dessa violência e esperar em Deus. Veja, quando você toma um posicionamento porque Deus assim te instruiu e você vai para geograficamente até que Deus resolva o caso, porque se Deus decidir tirar a vida, e não é discurso de ódio, desse ser humano que não quer se arrepender, que persevera em cometer violência e em matar pessoas, e aí Deus para essa obra. Mas ele está com tempo, ela está com tempo de quê? De se arrepender, de abandonar esses maus caminhos, de entregar a vida para Cristo e ter uma nova vida com Ele. Mas uma coisa eu tenho certeza. Deus, Ele não quer a gente debaixo da pancadaria, convivendo com o matador. E quando você decide a sair do território que afere segurança e ir para um desconhecido, Maria e José, escuta, isso é dependência, isso é fé em Deus. Quando você decide pagar os impostos, isso é fé em Deus, na provisão de Deus, na multiplicação de Deus. Quando você decide não mentir, isso é fé em Deus, é dependência em Deus. Mentir talvez te desse um acesso agora. Entende? Fé tem ação. Essa ação é dependência e confiança em Deus. E eu vim lembrar que foi Deus que criou você. Deus que te fez nascer com essa limitação para o poder da sua glória. Porque Ele é o grande eu sou. E é o nome de Deus que é glorificado. Quando a gente olha para a infância e vê, eu não tenho comida, mas meu armário tem comida. Quando a gente olha para a infância, eu não tinha casa, mas hoje eu tenho casa. Eu não tinha saúde, mas eu tenho saúde. Por quê? Porque a gente tem consciência do que não tem. E hoje a gente tem consciência do que tem. E tem certeza, eu não teria se não fosse por causa dessa presença que me tirou da miséria e me colocou debaixo dessa presença abençoadora que carrega Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho de Deus, o Filho de Deus. Então eu já trabalhei como atendente de uma lanchonete, eu já trabalhei como promotora de vendas, eu já trabalhei em várias, né? E sempre fui muito bem acolhida, sempre passei nos lugares com excelência e não com rebelião. Sempre fui uma boa serva. E quando eu passo nesses lugares, né? Eu digo, Senhor, já estava aqui, Tu me tirou. Já trabalhei em atendimento de veículos. Então, assim, meu Deus. E hoje eu estou aqui, trabalhando para o reino. Trabalhando para Deus. Mas sempre trabalhei com pessoas
Fui formada por Deus. Fui formada por Deus na área a qual Ele tem me levantado para ajudar você, que é meu irmão, que é minha irmã. Porque somos um corpo. Somos um corpo. Somos uma comunidade. Somos uma família. Somos irmãos. Então eu tenho filhos e eu não gosto quando o Ravi de 5 anos bate na Laura de 9, nem quando a Laura bate na de Ravi. Mas ali eu pontuo o comportamento de Ravi errado e pontuo o comportamento da Laura errado. Porque eu não posso ser uma mãe omissa ao comportamento errado pela minha afetividade. Porque senão eu vou deixar o meu filho continuar naquele ciclo mental mentiroso e enganador, que é maldição para a sua vida. Então, quando eu digo para ela, obedeça a mamãe, porque o que mamãe está falando é certo. E é o que Deus fala. Não é só obedecer o pai e a mãe. Porque Jacó obedeceu a sua mãe. Obedeceu para mentir. Obedeceu para enganar. Obedeceu para aferir dor e sofrimento na vida do seu irmão. Não é obedecer uma autoridade que quer que você adore um outro Deus. Você vai tratar com respeito, mas você vai se posicionar se não tiver alinhado com a palavra de Deus. Não com rebelião, não com soberba gospel, porque o próprio Jesus, ele não andou assim aqui nesse reino. Sendo ele quem é? Ele é Deus. Eu e tu é ser humano. E tudo o que realizamos não vem de nós, vem de Deus. Toda a inteligência, toda a capacidade, toda a unção que está derramada sobre mim, sobre você, toda a sabedoria, ela vem de Deus. Você pode ser a pessoa mais inteligente desse mundo, mas hoje, em Canaã, está usando para o mal. Você tem o poder de julgar causas de pessoas, é um juiz, é um promotor, não sei o que você possa ser nesse reino. E usar desse acesso e dessa responsabilidade, não com equidade e com igualdade, mas para favorecer pessoas e trazer obras de injustiça para a vida de inocentes. Mas o Deus que é juiz e que governa no céu, na terra, debaixo da terra, onde for, ele age na terra em favor dos seus escolhidos, sendo Deus justo, que destrói a obra da injustiça. A obra de injustiça na vida de Jesus, quem destruiu foi Deus. Ele destruiu. Então a obra de injustiça, o que foi trazido de injustiça, quem destruirá é o próprio Deus. Deus enviou anjo, Deus tirou pedra, Deus enviou o seu Espírito e ele ressuscitou a Jesus Cristo. Deus devolveu a minha vida. Deus trouxe para a consciência quem eu era. Porque o diabo, com suas obras, matou. Mas no tempo da vida, Deus nos ressuscita. Para nos levantar com mais força, mais ousadia, mais determinação. Não da nossa humanidade, mas liderado agora. Usando todas essas ferramentas de determinação, motivação, alegria, serviço para a glória do seu nome. Mas governado pelo seu Espírito. Ele te encoraja, ele te levanta. Aleluia, ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Então, eu estava no posto de gasolina antes de sair, para você entender. Deus atrasou o casal que ia sair com a gente. E eu estava de vestido preto. Eu realmente fui muito atingida na área emocional, né? Eu estava muito decepcionada, porque foi muito difícil realmente. Deus me revelou em sonho, Deus me mostrou 3 pessoas nesse sonho, mostrou a pessoa pela qual ia me fazer chorar. Deus me revelou. Então essa obra foi trazida para a luz, como eu tinha orado também. A oração que o Espírito Santo de Deus tinha me direcionado, porque as palavras veio do Espírito Santo. E ali quando a obra veio, então, só para contar, e eu não queria estragar a programação de todo mundo, porque meu esposo, né, está de férias, meus filhos estão de férias,
E todo mundo tava tão feliz para sair no outro dia. E engraçado, pontuando esse momento, nesse dia específico eu tinha comprado 2 bolos. Eu ia comprar um bolo para mim, que eu super amo, mas troquei. Ao invés de comprar o que eu gosto, comprei outro que todo mundo gosta. E então comprei 2 bolos, dei a uma pessoa e dei a outra. E foi as 2 pessoas que foram usadas nesse plano pelo diabo, né? Mas eu não luto contra seres humanos. Mas a obra me atingiu, claro que vai atingir. Né? Isso vai decepcionar, vai entristecer, porque você gosta das pessoas e você fez o bem às pessoas. Enfim, eu tô só pontuando, não pra me, né, vitimizar, não. Eu quero pontuar o que Deus fez. Sabe, a paternidade dele. É essa ênfase que eu quero dar. Por isso que eu tô sendo bem detalhada. Tive que falar do bolo. Então, e também da missão profeta. Daquele que ouve do Espírito Santo. Vai lá e diz assim. Que eu vou arrancar essa dor do coração. E a pessoa levanta, abre a mensagem e diz. Eu vou arrancar essa dor. Porque nós somos afetados. Entende? E a gente acha que... Às vezes Deus não vai pregar para milhões de pessoas. Mas para um H que parou e começou a chorar. Então, naquele momento, eu não lembro qual é minha irmã, mas eu não sei se foi, eu acho que foi a Elane. Eu tava no sofá de vestido preto, veio o vestido que eu ia, de cinza. E eu tava sem energia física mesmo. E aí meu esposo fez, o casal vai se atrasar. Mas eu sabia que era Deus atrasando, para poder me levantar. E ali a minha irmã começou, né, a manhã profética, a falar. Eu botei para ouvir, e naquela hora Deus disse, eu vou arrancar essa dor do seu coração. Eu vou renovar as tuas forças. Então ela começou a pregar, daqui a pouco o Espírito Santo disse, irmã, eu tava de um jeito que realmente o físico tava sendo que eu queria ir, porque eu não ia fazer todo mundo estragar a programação por causa de obras do diabo, né? Que vem para desestabilizar, que vem para roubar a paz, a alegria. E naquele momento ali, eu tô emocionada, porque eu tô começando a lembrar do que Deus fez. Não é pela situação, porque já se passou, né? E ali Deus diz isso. Aí quando o Espírito Santo diz, bota tal vestido. Era um vestido florido, era um vestido bem bonito. E aí eu coloquei. E botei o óculos escuro. Irmãos, nem parecia que eu tinha sentido uma dor. Eu sentia a graça, sabe? Era como se Deus estivesse me carregando no colo. Porque eu não queria estragar a programação de ninguém. E eu queria continuar tratando bem as pessoas. Porque na hora o Espírito Santo disse pra mim, o diabo quer roubar a tua alegria. O diabo quer roubar a tua essência. Tu faz o bem, tu gosta de servir. Continua semeando isso. É as tuas sementes. É quem você é. Não mude, não se amargue. Ele quer amargar você. E eu chorei, tá? Por quê? Porque a obra foi pública. Não foi algo assim como o menino morreu no meu joelho e eu coloquei no quarto. Foi uma manifestação pública. Foi uma obra pública. E eu tive que escolher parar aquela obra e sofrer a dor da injustiça, né? Não validando o que a pessoa falou. Disse que era mentira, mas a pessoa estava falando determinada que era verdade. Então, eu silenciei. E ainda tinha testemunha. Preste atenção, não foca nisso, não foca, porque eu quero focar em Deus, em quem Deus é. Em como Ele é precioso. E para aqueles que falam a sua palavra, irmão, se Deus disse uma palavra, te levanta e fica em pé. Abre o vídeo, fala isso, fecha o vídeo, posta e pronto. Porque vai atingir quem tem que atingir. E a pessoa levantar. Tu não tem noção não, esse reino é poderoso. Ezequiel! Fala ao vale! Quem estava lá com Ezequiel? Na visão. Ele ouviu e reproduziu. Mas eu quero focar no que Deus fez. Então aí, o Espírito Santo falou isso comigo, né? E não agir de falsidade, é quem eu sou, isso não é falso, isso é quem eu sou doadora, compartilhadora, abençoadora. Por quê, Linha? Porque Deus me deu isso e Ele me deu esse coração. Não é obra de Linha, é a obra do Espírito em mim, a obra do Espírito Santo e o diabo quer destruir. Ele quer que eu me torne uma pessoa amarga, ele quer que você se torne uma pessoa amarga, uma pessoa que não faz o bem, que não abençoa, que não dá mais emprego, pra você entender que não gera mais renda pras pessoas, que não dá um bolo, que não dá uma festa, que não faz mais nada. Ele quer parar essa fonte.
mas está repreendido em nome de Jesus, porque as nossas sementes permanecerão fazendo bem, mesmo recebendo o mal, porque não tem como parar a nossa colheita. Ele não tem como mudar as nossas sementes. A semente que alguém vai querer trazer é a escolha da pessoa. Mas a sua semente é a sua semente, diz o Senhor. É a sua semente. E eu nunca tinha me atentado para isso. Você é uma pessoa alegre, você é uma pessoa que carrega a minha presença, você é uma pessoa que quando abre a boca o meu espírito usa. Como ele já me usou em ambientes de uma forma agradável, de uma forma cheia de sabedoria, que eu dizia, meu Deus, como é que eu consegui falar desse jeito? Com alguém para liberar uma palavra. E aí, eu estava mais dentro, né? Eu estava estancada, eu estava segura, eu estava governada pelo Espírito, as emoções estavam governadas, ou seja, não estava aquele choro, né? Enfim. Então aí dá um problema no carro do meu esposo e a gente para em um posto. E antes de eu sair, o Senhor, eu já sabia que eu tinha passado a noite chorando, então eu levei remédio de enxaqueca, eu sabia que eu ia sentir muita dor de cabeça, né? Porque eu tinha passado a noite chorando, eu não estava conseguindo dormir. E, enfim, porque você tem que chorar. Se doeu, se machucou, você chora. E Deus te levanta. Porque tem horas que só Ele te levanta. Né? Porque aquele momento você foi atingido no físico. Você vai sentir a ferida da coroa de espinhos, das chicotadas nas suas costas. Inclusive, antes disso, eu sentia muita dor aqui nas costas. E eu nunca senti isso. Eu disse, o que é isso, Senhor? Ele disse, pessoas estão tramando contra você, nas suas costas. E aí foi quando ele me revelou a visão e as pessoas. E foi exatamente o que aconteceu. Mas é o que eu quero pontuar, o que Deus fez. Então ali, quando eu parei naquele posto, eu quis ir no banheiro, aí fui no banheiro. E aí entrou uma mulher com a mão na cabeça. Aí quando ela saiu, ela tava... E aqui não é pra me gorear, é pra falar... explicar explicitamente o que é semear, continuar sendo fonte. Se eu tivesse focada na minha dor, aí eu olhei pra ela e disse, o Espírito Santo me fez perceber que ela tava com a mão na cabeça. E aí eu disse, você tá bem? Ela fez, não, eu tô com muita dor de cabeça. Aí eu pus a mão na cabeça dela e liberei uma palavra. E aí ela me perguntou se eu tinha remédio ou foi eu que ofereci, eu não lembro, pra não mentir, né? Aí eu peguei a cartela que eu tinha levado de dipirona de 1 grama e dei pra ela. Ela tava vendendo, aí tinha uma menina que tava no posto vendendo empadinha. E ali eu falei com meu esposo, né? Não tinha recurso, mas ele tinha. Falei com ele, ele comprou 2 empadinhas. Então veja, nesse meio caminho, veja como eu continuei sendo fonte de Deus. Mas se eu tivesse me fechado na dor, a mulher ia com dor de cabeça, eu não ia pôr minha irmã. Eu não ia dar a cartela, porque eu não ia ter ouvido o que Deus falou. Veja, então, quando a gente vai focar na dor, e não é que a sua dor para Deus não que a dor para Deus não é importante, mas a confiança nele e se levantar por ele, entende? Você vai entender. Então, eu passei o dia ali, foi muito bom, né? Eu realmente não consegui, assim, eu não comi, porque eu queria manter, eu fiquei realmente em jejum, eu queria ficar nesse lugar seguro, sem distração, porque eu não queria ser áspera com ninguém, eu não queria dar da minha dor pra ninguém. Então ali eu fiquei jejuando, porque ali eu fiquei consciente, né? Ali eu fiquei estável, o espírito sobre o governo das minhas emoções. Aí meus filhos brincou, eles ficaram super felizes. E Deus foi tão lindo que a gente ia pra um destino e no meio do caminho o carro quebrou, atrasou, e no meio do caminho Deus, ele mudou a rota. Eu não sei o que esperava lá onde a gente tava. Então a gente foi para um lugar diferente do que a gente projetou antes de sair, né? Semanas antes de sair. Dias antes de sair. E eu quero focar em algo aqui. E aí até no meio do caminho, o carro começou a quebrar e eu até tava sem falar nada. E tava jejuando. E só tomando remédio de dor de cabeça. Aí comecei a vomitar porque eu já ia em 5 remédios de dor de cabeça, né? Porque a dor de cabeça era forte. Então aí o corpo não aguentou, o estômago vazio, e aí eu tive que comer. E isso já eram as 5 horas da tarde. E o carro parou no meio da estrada. Aí eu disse ao meu marido, não se apressa não, não insiste não. Porque Deus na hora trouxe lembrou pra mim a sua palavra, né, de Balaão. Quando a jumenta ali, ela tava, né,
parando, por quê? Porque tinha um anjo com a espada na estrada mesmo, ia pegar Balaão, porque o que Balaão fez não agradou os olhos do Senhor, o caminho pela qual Balaão estava indo. E naquele momento eu pude trazer essa palavra, eu só falei isso e me silenciei novamente. Mas enfim, a gente chegou em casa, para a glória de Deus, e aqui aonde você vai... Tem alguma coisa que eu estou esquecendo, Espírito Santo? Eu acredito que não. No outro dia, bateu uma pessoa na minha porta. Eu trouxe algo para você, irmãos. Quando eu olhei para a vasilha, eu ri, eu abracei. E eu me senti tão amada. E Deus dizendo assim, eu tô vendo você. Eu tô vendo as tuas obras. Sabe? Era o bolo que eu gosto. Eu não como chocolate. Era bolo branco. Meu Deus, porque eu fiz um voto no passado. Dei algo que eu gostava muito. Então, chocolate é algo que eu gosto muito. Então, a pessoa trouxe um bolo pra mim. E não era qualquer bolo. Era o bolo que eu gosto e o doce que eu gosto. Na minha porta. Então, tenha certeza que Deus, Ele vê toda obra de injustiça. Mas Deus dá tempo para que o ser humano ele se arrependa. Para que o ser humano se converta. Mas se esse ser humano quer matar você, eu não vou dizer para você, fica aí dentro dessa casa. Não, irmãos. Busque a Deus. Tenha um relacionamento com Deus. Deixe Deus dirigir a sua mente. E eu quero compartilhar. Então, veja, o que foi semear aí? Veja que a minha essência, ela foi preservada de abençoar, de estar atenta à necessidade do meu irmão. Sim, eu esqueci! Obrigada! No posto, porque era isso que eu queria falar e acabou esquecendo. Então eu entrei no carro. O casal que estava me acompanhando, eu acho que a pessoa me procurou e não. Eu passei por um homem e eu senti a presença de Deus. Sabe quando você sente carregado da presença? Enfim, eu acho que ele não me encontrou, mas ele falou com um casal que estava comigo. E aí a pessoa digitou para mim no telefone, olha, um homem veio aqui no meu carro e disse para eu te entregar essa palavra. E tava lá, tudo no WhatsApp, Deus falando comigo. Sério, Linha, sério. Deus usou uma pessoa que eu não conhecia. Naquele posto. Depois de eu ajudar aquela mulher, comprar aquelas empadas, dar o analgésico de 1 grama. E não é pra mim, porque eu não quero recompensa de homem, não. Mas pra gente entender o que é semear em meu choro, é continuar sendo quem você é. Entende? É continuar sendo fonte de Deus, enquanto Deus, ele destrói o mal. Ele destrói a obra que o diabo, ele provocou em você. Doeu em você. E essa dor é só nesse reino. No céu não existe essa dor. E existe muitos irmãos sofrendo, irmãos. Como é importante a nossa missão de profeta, de pastorear, de ensinar. Como é bom ter entendimento na mente. Para você ter intenção dessa palavra, eu aprendi que era normal um homem trair. Eu aprendi tanta coisa ruim e me convivi com isso. E como tu desaprendeu? Lendo a Bíblia, ouvindo meus irmãos. E aí pude me posicionar quando o meu interno confiava em Deus. Porque toda vez que ele me levou a posicionar, eu colocava tudo à perda, menos a presença dele. Eu me lembro da vez que... E foi muito difícil para mim, porque ter família sempre foi um sonho desde pequena. Minha mãe trabalhava fora e quando as casas eram assaltadas, ela pedia para os vizinhos ficar com a gente. E eu me lembro exatamente de uma visão que eu vi. Eu via o pai abraçando as filhas com a mãe e eu dizia, um dia eu vou ter uma família. Então, quando Deus me levava a me posicionar em situações que eram que Deus ia libertar, mas eu não sabia, eu colocava tudo em risco. E não era com espírito de rebelião, irmão. Por isso que primeiro você vai buscar a Deus. Deus vai alicerçar o seu interno. Porque ninguém que não tem um interno confiante nele vai se posicionar, irmão. Não se engane. Uma pessoa que vai deixar de roubar, de matar, de trair, de buscar por meios ilícitos,
vai ter um interno totalmente assegurado em Deus. Ninguém fica na cruz por causa de Judas, não. Fica porque ama a Deus. Não revida porque ama a Deus. Porque tem uma palavra, porque entende quem é em Deus. Por isso que eu sempre digo, aqueles que já geram há muito tempo, têm plataformas, é tudo para restaurar a nossa identidade, quem somos, quem verdadeiramente somos em Deus. São revelações do Espírito. Então você investe sim para ter conhecimento. E foi a palavra de Deus que me restaurou. Então, por isso que eu estou sendo bem direitinho assim. Deus não tem pacto com o marido traidor, mas Deus quer libertar esse marido da infidelidade. Deus quer libertar esse filho das drogas, não sei do que é que seu filho tá. Veja o que eu experimentei na minha vida que eu nunca imaginei. Eu pensava, como eu vou pagar uma faculdade para Letícia sem trabalhar? Como eu vou ajudar a minha mãe sem trabalhar? Deus mesmo colocou ela numa terra estável. Deus colocou Letícia em uma terra estável. Deus, Ele vai cuidar de você. Mas Ele não me disse o que eu ia colher. Eu só tive que confiar. E não era algo, eu vou parar de trabalhar agora, como essa garota fez. Não. É algo orado, é algo gerado do Espírito, é algo, agora é o tempo de sair. Foi Deus que fechou a porta. Deus vai cuidar de você. Imagina se quando com 17 anos houvesse esse YouTube nessas redes que propagam a palavra de Deus. Uma palavra de Deus salva a vida de alguém que está pensando em se suicidar, que não encontra mais esperança, que está enlaçado por maus pensamentos. Não existia esse acesso na minha época. Eu tenho 39 anos. Então Deus usou um filho, uma filha. Eu já era casada e eu tive ali uma filha. E eu não queria morrer, porque eu queria cuidar da minha filha. Tinha medo do que o mundo podia trazer para ela. E foi assim, por eu ainda não ter as palavras de Deus dentro de mim, que Ele me manteve viva. E o propósito dele em mim. Imagina a minha mãe, porque eu tive que me mudar geograficamente. Tive que fugir como Moisés. Porque meus irmãos naquela época pensavam de um jeito, e aí eu fugi, eu não tinha identidade em Deus, então eu não consegui, assim, né? Feito Moisés, né? Ali. Porque agia com as minhas próprias mãos. Eu não conseguia, como é que se diz? Confrontar os meus irmãos, porque eu não tinha identidade de confiança em Deus. Então, quando você não confia em Deus, você foge. Você não se sustenta na situação. Você foge da situação, do cenário, não é? Mas Jesus vai atrás da ovelha que se perdeu. Porque Jesus conhece os corações. Então, eu sou uma remanescente. Então, imagine a minha mãe pensando que o propósito de Deus acabou na minha vida. E olha eu aqui, com família, cheia do Espírito Santo, falando do amor de Deus. E ela olhando do outro lado. Quem diria, hein? Quem diria, hein? Ela vendo que o José, na vida dela, não morreu. Está vivo. Por quê? Porque é Deus que mantém a vida. É Deus quem dá vida e também que ressuscita a vida que de nós foi roubada. É nesses tempos que Deus está levando eu e você. Então, para encerrarmos, Êxodo, foi lindo falar isso para você, sabe? Porque Deus disse para mim, eu quero que você conte como foi as sementes, para que eles entendam, sabe? Para que nós venhamos a entender. Eu não entendia que toda a dor vem para roubar a nossa essência. Mas não pode roubar as nossas sementes. E nem o nosso futuro. O diabo, olha, Deus falou assim para mim, sabe? Ele falou, o diabo não está preocupado com quem está levando a obra, mas com quem está posicionado com o nome de Jesus Cristo. Sabe? As palavras de Deus em nós e liberadas através da nossa boca. Por quê? Porque foi Deus que criou a tua boca. Êxodo, capítulo 3, capítulo 4, Deus diz, verso 11. O Senhor respondeu, quem fez a boca do homem?
Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Agora vá, e eu serei com a sua boca, e lhe ensinarei o que você deve falar. A palavra de Deus diz lá em Êxodo, capítulo 3, no verso 14, Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Entende? Então, Deus chegou aqui para eu dizer para você que Ele é com você, que a obra que Ele tem gerado em você, o que Ele tem falado a você, todas as palavras de como Ele vai te usar, do ministério que Ele te entregou, do povo que Ele vai agregar debaixo dessa presença, debaixo dessa liderança. Então, você não vai liderar na carne, você não vai liderar do seu conhecimento, você vai liderar da presença de Deus, você vai liderar do poder de Deus, você vai ensinar da presença de Deus, você vai ensinar do poder de Deus, porque o Espírito Santo de Deus é o Espírito que ensina, é um Espírito que lembra. Aleluia, eu vou glorificar a Ele porque Ele tem me salvo nos dias maus. Ele tem me levantado nos dias maus. Aleluia. Espírito Santo, ore por nós. Não deixe de se levantar, irmãos. Tem muitos sofrendo por causa do nome Jesus Cristo e não se entregando ao mal. Leve a Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, para salvar a alma, Deus usa até uma mula. Aleluia. Use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Nos ajude em nossas fraquezas. Não sabemos como devemos pedir. Espírito Santo, vem interceder por nós. Jesus está à direita do Pai. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor. Deus sabe a dor, irmão. Meu coração está ferido, mas o nosso clamor está subindo. Veja, Mordecai, ele tentou resolver. Irmão, Amã tramou uma obra pública. O povo de Deus começou a chorar no público. A minha irmã Thalita até ensinou no como o nome? Na divulgação do seu livro, ela falou assim, aquele ato, né? Cinzas, pó, tirar as vestes. Era um ato de como eles estavam internamente, né? Publicamente, eles estavam tristes. Irmãos, eles choravam e gritavam. Imagina Amã olhando e dizendo, opa, Amã estava gostando de ver o povo chorando, o povo gritando. Então Mordecai, ele tira a veste e ele vai para a presença, para a porta do rei. Porque ele tinha esperança, eu vou falar com Esther. Eu vou pedir a Esther, sabe que Esther, fale com o rei. E aí ele diz assim, Esther, tu não pode calar não. Porque se tu se calar, Deus vai mandar livramento para o seu povo. Porque, irmãos, a Bíblia está cheia. Eu amo meu povo. Eu escolhi esse povo. A Bíblia está cheia. Não zombem desse povo. Temam a Deus. Quando você vê Deus corrigindo alguém, irmão, tema a Deus. Porque Deus é muito poderoso. Muito poderoso. Nem eu e você pode ficar feliz quando Ele está tratando alguém.
Deus é muito poderoso. Então, Mordecai, é a intenção dele. Ô Esther, tu tá numa posição que tu pode ajudar. Mas se tu não ajudar, o povo vai morrer não. Deus vai levantar alguém para ser livramento. Deus vai levantar alguém para ser salvação. Mas a injustiça não vai se manter. Tu tá entendendo esse mistério? Como diz a minha irmã, Alexandre, Marian Alexandre. Ela falou desse jeito, tá vendo? Tanta gente ouvir, a gente acaba pegando, assim, palavras dos nossos irmãos, né? Como a pastora Camila fala, eu vou falar rasgado para todo mundo entender. Então a gente acaba pegando as palavras um dos outros, porque no dia que a gente entender que a gente é fonte de Deus, a gente não é Deus, a gente vai cooperar. Se algum irmão falar algo que você não entende, você vai falar com Deus, você não vai tentar matar o ministério do irmão, naquilo que o irmão tem usado para ser fonte de Deus e salvar a vida de pessoas. Só Deus sabe o que pessoas estão passando. Só Deus sabe o que pessoas estão vivendo e as obras que têm sofrido. Entende? É muito bom fluir do Espírito Santo, né? Eu tô muito grata e me sentindo muito amada. Muito amada mesmo. Porque Deus, ele tem dado sinais no físico de que ele está me vendo. E ele me traz aqui para dizer para você que ele também está vendo você. O Espírito Santo me traz aqui com esse louvor para dizer: eu estou intercedendo por você. Ele está intercedendo pelo povo de Deus. Irmão, se a Bíblia diz que o futuro é pessoas egoístas, amantes de si mesmo, você vai sentir dor no físico por causa da obra do orgulho, por causa da obra de quem é amante de si mesmo, por causa da obra de quem vai trair, de quem vai roubar. Você vai sentir no físico mesmo, sabe? Vai atingir, não vai te matar, né? Mas vai atingir e de repente se matar, Deus ressuscita. A área das emoções, a área dos pensamentos, a sua palavra tem esse poder. Eu vejo na palavra de Deus, por isso que esse é o livro que mais devemos ler. Ler, porque ele é vida. Eu vejo Deus o tempo todo agindo por aqueles que ele ama. Por aqueles que têm esperado nele. Por aqueles que têm se humilhado. Por aqueles que têm recebido a obra da injustiça, mas não têm ferido os seus irmãos. Porque a resposta para o diabo é: eu não vou ferir o meu irmão. Eu não vou bater no meu irmão. Eu vou deixar Deus corrigir o meu irmão. Deus orientar o meu irmão. Eu vou dar ao meu irmão tempo para se arrepender. E isso não é viver debaixo de violência. Eu não sou a favor da violência. Mas creio que Deus pode salvar. Ou que Deus pode tirar a vida se essa pessoa não se arrepender. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.